E aí, pessoal? Hoje vamos explorar alguns dos experimentos científicos mais famosos que mudaram a ciência para sempre. Preparem-se para uma viagem emocionante pelo mundo da ciência. Vamos desvendar os experimentos que chocaram o mundo e moldaram o mundo em que vivemos hoje. Imagine um frei austríaco, lá no século XIX, cultivando ervilhas no jardim da abadia. Gregor Mendel, sem saber, estava plantando as sementes da genética moderna. Ele cruzou milhares de plantas de ervilha, acompanhando as características de cada geração. Ao cruzar plantas de ervilhas amarelas com verdes, a primeira geração era composta apenas por ervilhas amarelas, mas a cor verde voltou com tudo na segunda geração, numa proporção específica. Mendel formulou as leis básicas da hereditariedade. Ele descobriu que as características hereditárias são determinadas por unidades distintas, que hoje chamamos de genes. Graças ao frei das ervilhas, hoje podemos entender como os traços são passados de geração em geração, da cor dos olhos à tendência a certas doenças. No comecinho do século XX, a comunidade científica acreditava que o átomo era uma partícula sólida e indivisível, tipo um tijolinho da natureza. Mas em 1911, o físico Ernest Rutherford fez um experimento que virou o jogo da física para sempre. Rutherford e sua equipe bombardearam uma folha fininha de ouro com partículas alfa, tipo um jogo de sinuca subatômica. Para a surpresa geral, algumas partículas alfa foram desviadas em ângulos absurdos, e algumas até voltaram. Rutherford, então, propôs um novo modelo atômico, um núcleo central minúsculo e denso, carregado positivamente, com elétrons orbitando ao redor, como planetas em torno do Sol. Esse modelo revolucionou a física e abriu caminho para o desenvolvimento da física nuclear, a física do núcleo do átomo. Quem nunca ficou com água na boca só de sentir o cheirinho daquele prato que você ama? É uma reação quase automática, não é mesmo? Mas você sabia que essa resposta tem uma explicação científica fascinante? Isso tem tudo a ver com o trabalho de Ivan Pavlov, um cientista russo que fez descobertas revolucionárias no campo da psicologia. Pavlov, no final do século XIX, estudava a digestão em cães e percebeu algo curioso. Ele notou que os cães salivavam não apenas ao ver a comida, mas também ao ouvir os passos do tratador, ou até mesmo ao verem a tigela de comida vazia. Isso despertou sua curiosidade científica. Para investigar mais a fundo, ele bolou um experimento brilhante para estudar esse reflexo, que ele chamou de reflexo condicionado. Ele queria entender como e por que isso acontecia. Pavlov começou a tocar um sino antes de alimentar os cães. Ele repetiu esse processo várias vezes, criando uma associação na mente dos cães. No começo, os cães nem davam bola para o som do sino. Para eles, era apenas um som qualquer, sem significado especial. Mas depois de várias repetições, algo incrível aconteceu. Os cães começaram a salivar só de ouvir o sino, mesmo sem a comida estar presente. Eles haviam aprendido a associar o som do sino com a chegada da comida. Era como se o som do sino já significasse hora do rango para os cães. Esse fenômeno mostrou como os seres vivos podem aprender e adaptar seus comportamentos com base em associações. O condicionamento clássico revolucionou a psicologia e teve um impacto enorme em várias áreas. Na educação, ajudou a desenvolver métodos de ensino mais eficazes. No tratamento de fobias, permitiu criar terapias que ajudam as pessoas a superar medos irracionais. E até mesmo na publicidade, onde técnicas de condicionamento são usadas para influenciar o comportamento do consumidor. A descoberta de Pavlov abriu portas para um entendimento mais profundo de como aprendemos e reagimos ao mundo ao nosso redor. Na década de 1960, o psicólogo Stanley Milgram conduziu um experimento polêmico na Universidade de Yale sobre a obediência à autoridade.
Este estudo se tornou um dos mais famosos e controversos na história da psicologia. O experimento envolvia 3 pessoas: o professor, o aluno e o pesquisador. O professor era o verdadeiro participante, enquanto o aluno e o pesquisador eram atores. O professor, o verdadeiro participante, aplicava choques elétricos no aluno cada vez que este errasse uma questão em um teste de memória. Os choques eram administrados através de uma máquina com botões que indicavam diferentes níveis de intensidade. Os choques aumentavam em intensidade a cada erro, indo de um leve choque até um nível extremamente doloroso. A máquina tinha rótulos que iam de choque leve a perigo, choque severo. Só que tinha um porém: os choques eram falsos e o aluno estava apenas fingindo sentir dor. O aluno, na verdade, era um ator treinado para simular reações de dor e sofrimento. O objetivo era descobrir até onde as pessoas iriam obedecendo às ordens do pesquisador, mesmo que isso significasse machucar alguém. Milgram queria entender até que ponto a autoridade poderia influenciar o comportamento humano. Os resultados foram de arrepiar. Muitos participantes mostraram sinais de estresse extremo, suando, tremendo e até rindo nervosamente. A maioria dos participantes continuou a aplicar choques, simplesmente porque o pesquisador mandava. Mesmo quando o aluno gritava de dor, os participantes seguiam as instruções. O experimento de Milgram mostrou o poder que a figura de autoridade tem sobre o nosso comportamento. A presença de um pesquisador em um jaleco branco foi suficiente para que muitos ignorassem seus próprios valores morais. Os resultados sugerem que pessoas comuns, em determinadas circunstâncias, são capazes de cometer atos cruéis e desumanos simplesmente por seguirem ordens. Este estudo levantou questões importantes sobre a natureza da obediência e a responsabilidade individual. O legado do experimento de Milgram continua a ser debatido até hoje, levantando questões éticas e morais sobre a pesquisa em psicologia e a natureza da autoridade. Você já se perguntou como a comida estraga? Por que aquele pedaço de pão que você esqueceu na despensa fica coberto de mofo em poucos dias? Por séculos, acreditava-se que os micro-organismos surgiam do nada, da matéria orgânica em decomposição. Essa ideia era conhecida como a teoria da geração espontânea. No século XIX, um cientista brilhante chamado Louis Pasteur provou que essa teoria era pura invenção. Ele revolucionou a ciência com suas descobertas. Em um de seus experimentos mais famosos, Pasteur usou frascos com gargalo em forma de pescoço de cisne. Esses frascos tinham um design especial que era crucial para o experimento. Ele colocou caldo nutritivo nos frascos, ferveu o caldo para matar qualquer micro-organismo presente e deixou os frascos esfriarem. Esse processo de fervura era essencial para garantir que nenhum micro-organismo sobrevivesse. O gargalo em forma de pescoço de cisne permitia que o ar entrasse no frasco, mas impedia que a poeira e os micro-organismos do ar contaminassem o caldo. Isso criava um ambiente estéril dentro do frasco. O caldo nos frascos de Pasteur permaneceu intacto por semanas, mostrando que a vida não surge espontaneamente da matéria inanimada. Esse experimento foi um marco na microbiologia. Além disso, Pasteur desenvolveu o processo de pasteurização, que nada mais é do que aquecer líquidos para exterminar os micro-organismos que causam doenças. Esse processo é amplamente utilizado hoje para evitar que os alimentos estraguem e causem doenças, garantindo a segurança alimentar. Graças às descobertas de Pasteur, hoje podemos armazenar alimentos por mais tempo e com mais segurança. A pasteurização e outras técnicas de conservação de alimentos são fundamentais para a nossa saúde e bem-estar. Então, da próxima vez que você abrir a geladeira e encontrar comida fresca e saudável, lembre-se de Louis Pasteur e de como suas descobertas mudaram o mundo. Adeus, caldo mofado. Esses foram alguns dos experimentos científicos mais importantes da história que mudaram tudo o que sabíamos sobre o mundo. Das ervilhas de Mendel
aos frascos de Pasteur? Cada um desses experimentos revolucionou a forma como entendemos o mundo. Mas a ciência não para por aqui. A cada novo experimento, novas janelas de conhecimento se abrem, revelando um universo cada vez mais fascinante e complexo. Se você curtiu, não esquece de deixar o seu like no vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdo interessante. Até a próxima.